Qual que é o pior investimento da renda fixa, hein? Bem, depende, quer ver? Se você estiver lá na fila do supermercado e levar só 10 segundos para ser atendido, isso é muito bom. Agora, se você estiver no trânsito, o sinal fica verde, mas o camarada da sua frente leva 10 segundos para arrancar com o carro, isso já é péssimo. São os mesmos 10 segundos, mas em contextos diferentes. Então, com os investimentos, é a mesma coisa, tudo vai depender da finalidade. Então aqui nesse primeiro vídeo da série eu vou mostrar qual que é o pior investimento da renda fixa para a reserva de emergência. Mas antes de eu começar, já deixa aqui nos comentários qual que você acha que vai ser esse investimento e lá no final do vídeo a gente confere se a gente estava alinhado. Bem, reserva de emergência é até um termo autoexplicativo, né? É uma quantidade de dinheiro, uma reserva que seja suficiente para cobrir alguma emergência que você possa ter. E é bastante comum a gente atrelar essa reserva ao nosso custo de vida. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, o ideal é que se tenha a partir de 3 meses do custo de vida como reserva de emergência. Então, todos aqueles gastos que a gente tem com moradia, alimentação, saúde, transporte e lazer, tem que estar cobertos aqui por essa reserva de emergência numa proporção de pelo menos 3 meses. Então vamos supor que você gaste com tudo isso aqui na ordem de R$7.000, o ideal é que a sua reserva seja então a partir de R$21.000 guardados, investidos. Mas claro que esse tipo de regra sempre acaba esbarrando num detalhe que é o da realidade. Então se você não tiver a partir de 3 meses, mas tiver 2 meses, 1 mês de reserva, já está ótimo. Até porque, como vocês podem ver aqui nessas reportagens, olha lá, mesmo entre os mais ricos, a maioria dos brasileiros não tem reserva de emergência. Então aqui cerca de 63%. Dentre os mais ricos, ainda assim eles não têm reserva de emergência. Quase 7 em cada 10 brasileiros não têm reserva financeira, aponta o Datafolha. Portanto, aqui tomando uma dose de realidade, se você tiver 1 mês de reserva de emergência, você já está na frente de muita gente. Inclusive, aproveitando, já deixa aqui nos comentários se você tem reserva de emergência e para quanto tempo que ela é. Mas ter o dinheiro guardado por si só não é o suficiente. Ele precisa estar alocado no investimento que tem alguns requisitos básicos que a gente vai abordar aqui. Segurança, liquidez e baixa volatilidade, oscilação. Segurança, você precisa ter a segurança de que não vai receber calote, que você vai colocar um dinheiro ali investido e a instituição, seja o governo, seja um banco, vai te pagar com a remuneração acordada assim que você precisar. E um outro aspecto é o da liquidez, que como definição trata da facilidade de transformar algum ativo em dinheiro. E para falar de liquidez eu gosto sempre de usar como exemplo os imóveis, que são em regra ativos de baixa liquidez. Por exemplo, se você colocar sua casa aí para vender, em quanto tempo você conseguiria concretizar a venda? Ou seja, ver o dinheiro entrando de fato na sua conta? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Pois é. Por outro lado, uma ação da Bolsa de Valores, você deu a ordem lá de vender e o dinheiro já está na sua conta praticamente no mesmo dia. E normalmente para liquidez a gente usa essa nomenclatura aqui do D+, o D se referindo ao dia que você solicita o resgate, que você solicita que o dinheiro esteja de volta para sua conta, e o número que vem depois do mais seria a quantidade de dias em que de fato o dinheiro já vai passar a estar disponível na sua conta. Então a gente vai ter aqui o D+0, que seria o equivalente ao dinheiro estar disponível no mesmo dia que você solicita o resgate, e podemos ter também D+1, D+30, aqui o campo de variação ele é ilimitado, mas então vai ser essa regra, o D, que é o dia que você solicita a ordem de resgate, e o número que vai seguir o mais, a quantidade de dias para que o dinheiro efetivamente esteja disponível para você na sua conta. E aqui é importante lembrar que a gente está sempre tratando, né, essa nomenclatura vai tratar sempre de dias úteis e para uma reserva de emergência, então o ideal é que ela esteja aqui nesse campo, ou D+0, ou aqui no máximo um D+1. Agora, a baixa volatilidade, a oscilação, é a garantia que você não vai resgatar menos dinheiro do que aquele que você investiu, que você não vai perder dinheiro nessa operação. Então, todo mundo agora na mesma página sobre o que é, do que se trata uma reserva de emergência, então podemos avançar. E que é importante destacar que a reserva de emergência tem 2 caras, a perda de renda e aquelas despesas inesperadas do dia a dia. E sem juízo de valor, vamos usar aqui alguns fatos públicos para ilustrar. Então aqui vocês conseguem ver, possivelmente vocês até conhecem vários desses rostos aqui, que são pessoas que foram demitidas agora em 2025. Então, mesmo com altos salários, é importante que cada uma dessas pessoas também siga aquela regra que a gente mostrou aqui, né? Que elas tenham pelo menos 3 meses aí do custo de vida delas para justamente dar um suporte maior nesse momento de transição. Mas aqui nós estamos falando da parte da faceta de perda de renda que a reserva de emergência se dispõe a cobrir e auxiliar quem está sujeito a esse tipo de situação. Só que ainda assim é importante que dentro dessa reserva tenha aqui uma beirada que sirva de suporte para aquelas despesas inesperadas do dia a dia.
Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do cantor, né? Alguém aí, inclusive se você é fã desse cantor, já deixa aqui nos comentários. O carro desse cantor, Xamã, foi roubado. Então ele teve um imprevisto aqui do dia a dia, então ele teve o carro dele de 4 milhões roubado. Então não envolve a perda de renda, mas aqui uma reserva de emergência também auxiliaria esse cantor a fazer esse reparo dessa perda. Brincadeiras à parte, até porque eu não sei se você tem aí um carro de 4 milhões de reais, eu certamente não tenho, mas aqui para o nosso contexto, né, de mortais, essa beirada da reserva de emergência seria o equivalente para atender aquelas despesas do dia a dia. Então, por exemplo, a máquina de lavar que parou de funcionar, aparece um vazamento, uma infiltração na nossa casa e tem que chamar bombeiro, o fogão que parou de acender justamente no dia de um almoço de família, o nosso carro, não o de 4 milhões de reais, mas o nosso carro que enguiçou, enfim, essa parte da reserva de emergência seria dedicada para cobrir esses imprevistos aí corriqueiros. Portanto, as emergências são várias e você precisa estar preparado. Então, dentro da reserva é necessário ter essa beirada para aquelas emergênciazinhas que, como dizem, são raras, mas acontecem sempre. Então, vamos de fato escolher qual que é o pior investimento da renda fixa para a reserva de emergência. E aqui nós vamos ter as seguintes opções. Nós vamos ter a poupança, do Tesouro Direto nós vamos ter o título do Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic. E aqui do outro lado nós vamos ter também 2 CDBs, um CDB de liquidez diária e um CDB de prazo fechado, que é o CDB com carência. Já faça sua aposta aqui nos comentários. Bem como eu falei no início do vídeo, a reserva de emergência tem que atender a 3 critérios: segurança, liquidez e baixa volatilidade. E é por eles que a gente vai chegar no pior investimento para a reserva de emergência. Então vamos começar aqui com o Tesouro Selic. Aqui não tem muito segredo, né? Em termos de segurança, é um investimento mais seguro, porque ele tem como emissor o Estado brasileiro. E reparem que eu disse Estado e não governo brasileiro, mas isso é outra história. A liquidez é alta, é D+1. Você pode solicitar o resgate em qualquer dia útil, que o Estado garante a recompra do título, enquanto a volatilidade era muito baixa. E como é um título que acompanha a taxa Selic, como o próprio nome diz, mesmo com a queda na taxa, ainda assim ele vai estar sempre rendendo um pouquinho. O gráfico dele vai ter essa estrutura aqui, pode até mudar a inclinação, mas sempre vai se aproximar aqui dessa tendência linear. Então o Tesouro Selic nem vai entrar aqui no nosso ranking, ele é até bom demais para ser utilizado como reserva de emergência, ele dá cheque em todos os requisitos com louvor. CDB de liquidez diária, aqui vamos começar pelo meio. Liquidez, como o próprio nome diz, é diária, nesse caso então também dá cheque nesse quesito e também não é sujeito à volatilidade. Você colocou seu dinheiro lá, ele vai estar sempre aumentando aos poucos. Segurança. E aqui podemos fazer uma ressalva. Ele pode ser emitido basicamente por quase qualquer instituição financeira. Então você vai ter CDBs de bons e maus pagadores. Mas especialmente esses de liquidez diária costumam ser oferecidos por grandes bancos e boas instituições financeiras. Então imagine a seguinte situação, um banco que está mal das pernas. Para ele conseguir atrair mais investidores, ele tem que oferecer uma taxa acima da média. E para banco que está nessa situação, não faz muito sentido ele ficar emitindo título de liquidez diária, porque ele não pode se dar o luxo de pegar aquele dinheiro do CDB que você investiu e já perder esse dinheiro no dia seguinte quando você solicitar o resgate. Então a oferta desses títulos de liquidez diária por esses emissores ruins acaba sendo menor. E você consegue encontrar bons CDBs de liquidez diária emitidos por instituições com boa saúde financeira. Dito isso, essa também é uma ótima opção para reserva de emergência, então o CDB de liquidez diária acaba também ficando de fora aqui do nosso ranking. E vamos falar aqui da poupança, o investimento mais popular do Brasil. Segurança sim, até porque ela costuma ser oferecida aí pelos bancões, que são os pilares do nosso sistema financeiro. Liquidez também sim, e aqui tem um ponto bastante positivo para a poupança, porque ela tem a liquidez diária a full. E o que eu quero dizer com isso? Normalmente os CDBs, e especialmente os títulos lá do Tesouro Direto, eles oferecem a liquidez diária, mas o diário aqui no caso é restrito a dias úteis. Mas com a poupança não tem essa, feriados, finais de semana, você tem acesso ao recurso independentemente do dia. E isso é muito importante. Volatilidade, bem, aqui a gente tem uma pegadinha. Tem volatilidade? Não, mas sim. O que acontece aqui no caso da poupança em relação à volatilidade? Diferente dos outros títulos que eu citei aqui ao longo do vídeo, a poupança tem um sistema de rentabilidade particular por aniversário. Então, se você investiu R$1.000 na poupança no dia 10/8 de 2025, ela só vai começar a render no mês seguinte, no aniversário, em 9/9 de 2025, um mês depois. Então, se você resgatar antes desse período, você vai ter os mesmos R$1.000. Melhor, ou pior ainda, né? Se você resgatar no 29º dia, ainda assim seu investimento não vai ter rendido nada. Ou seja, se a gente jogar a inflação nessa conta aqui, ainda
uma perda de dinheiro. Pois é. E isso faz com que a poupança venha ocupar aqui o terceiro lugar no nosso pódio de pior investimento da renda fixa para reserva de emergência. Restaram dois, então, Tesouro IPCA+, e o CDB com carência. Não esqueça de deixar o seu palpite aqui nos comentários. Então vamos falar aqui do CDB com carência, que também não tem muito segredo, ele vai trazer as limitações do emissor, né? Como no caso lá do CDB de liquidez diária, com essa restrição adicional, que é justamente a falta de liquidez. Liquidez ele não devia nem ter entrado nessa comparação, deveria ter sido descartado lá nas preliminares. Mas tem uma pegadinha aqui. Hoje é bastante comum que vários emissores, mesmo para esses CDBs com carência, ainda assim ofereçam para o investidor a opção de um resgate antecipado. Mas nesse caso é cobrado o que a gente chama de pênalti. Então vamos supor que você investiu R$1.000 com vencimento para 3 anos. Aí no ano seguinte ele rendeu e já está valendo R$1.100 e você decide resgatar ali naquele momento. A corretora até vai permitir, mas vai comer aqui os R$100 de rentabilidade. Você resgataria então aqui apenas o principal investido praticamente. Então se você colocar a inflação aqui nessa conta, você teria perdido dinheiro. E aqui é pior do que na poupança, porque na poupança você nem chega a ver o seu dinheiro crescer antes do aniversário no mês seguinte. Aqui no caso do CDB, você investiu hoje, a partir de amanhã já tem uma beirada ali de rentabilidade que vai subindo aos poucos. Então se você fizer o resgate antecipado, você vai ver o banco absorver toda essa rentabilidade para ele. Você fica feliz por um lado de ter conseguido fazer o resgate de um título que a princípio não ofereceria essa possibilidade, mas por outro lado você fica triste de ter perdido toda a sua rentabilidade. E isso traz então o nosso CDB aqui com carência para a segunda posição como o pior investimento de renda fixa para reserva de emergência. E por consequência o pior investimento da renda fixa para reserva de emergência é o Tesouro IPCA+. Mas isso porque ele tem uma característica traiçoeira. Ele induz ao erro o investidor iniciante, porque apesar de ser um dos investimentos mais seguros por ter o Estado como emissor, ter liquidez diária, ele possui uma volatilidade característica da renda variável, o que pode ser e é uma pegadinha para o investidor desavisado. Ele resume a ideia de que a renda é fixa, mas varia. Então veja o seguinte, quando você investe em um Tesouro IPCA+, essa taxa aqui ela é a parte pré-fixada do seu investimento. E o que você precisa saber é o seguinte, essa taxa varia todos os dias. E se algum dia que você for consultar o seu investimento e a taxa do dia for maior do que essa aqui que você comprou, você naquele dia teria prejuízo se você vendesse o título. Então aquela taxa que você comprou, ela só se concretiza se você levar o título até aqui no vencimento. Então se você investir R$1.000 hoje, pode ser que quando a sua emergência ocorrer, porque ela não avisa quando vai aparecer e você precisa resgatar aquele dinheiro, se a taxa do dia do resgate for maior do que aquela que você contratou no seu investimento, pode ser que você chegue lá e encontre R$800. E tudo isso ocorre devido à chamada marcação a mercado, que basicamente trata das mudanças no valor do seu investimento devido a essas alterações diárias na taxa daquele título. Mas então o risco é o de resgatar menos do que a gente investiu. Mas essa não foi a explicação que eu dei para o CDB com carência? Quase. Mas aqui tem um detalhe. No CDB com carência, o emissor pode até abrir uma exceção e permitir o resgate antecipado, mas ele vai ficar com tudo que o título rendeu para ele. Investiu R$1.000, pediu o resgate quando tinha R$1.100 depois de um ano. Ele vai te devolver os R$1.000 e embolsar os R$100. Mas percebam que o valor de principal, os R$1.000, se mantiveram. No caso do IPCA+, é mais grave. Os mesmos R$1.000 que você investiu podem virar R$800 a depender da taxa do dia do resgate. Então seu valor de principal, o quanto você colocou ali no início, está em risco. Então imagina, você perde no valor do principal e ainda se você colocar a inflação aqui na conta, a perda pode ser muito grande. Por essas e outras sim, o Tesouro IPCA+, é o pior investimento da renda fixa para reserva de emergência. Ele nos ilude, por um lado, em ser o título mais seguro que temos, o que de fato é, mas se você não conhecer essa característica da oscilação, o tombo pode ser gigantesco. Então aqui, reforçando o nosso pódio, o Tesouro IPCA+, é o pior investimento da renda fixa para reserva de emergência. E aqui uma nota de rodapé. Claro que esse efeito de marcação a mercado aí também poderia ter sido positivo. Você investe lá R$1.000 e faz um resgate antecipado daqui a um ano, chega lá tem R$1.200. Mas aí já seria contar com a sorte, né? E você numa situação de emergência, uma coisa que você não pode contar é com sorte. É aquela história. Imagine que você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos no final do ano. Por que você não deixaria para comprar dólar na semana da viagem? Justamente
porque você estaria sujeito ao risco de chegar lá e o dólar estar muito caro. Mas você concorda que também poderia acontecer o oposto? Você chegar na semana da viagem e o dólar está muito mais barato? E se a gente sabe disso, por que ainda assim a gente não deixaria para comprar na semana da viagem? Pois é, você entendeu o recado. Então, escolhido o pior investimento da renda fixa para reserva de emergência, sempre quando você for montar a sua ou mesmo revisá-la, fique atento aos seguintes aspectos. Se ele oferece liquidez diária do ponto de vista do recebimento do recurso, se você uma vez solicitando o resgate, se você vai receber aquele dinheiro apenas em dias úteis ou em qualquer dia, independentemente se é feriado, final de semana, se há ou não carência, e se houver carência, se há a possibilidade do resgate antecipado, como no caso aqui do CDB com carência que a gente utilizou como exemplo, e qual que seria o pênalti cobrado pelo emissor do título. E a janela de resgate aqui do ponto de vista do pedido, se você consegue pedir o resgate só em dias úteis ou se também não há restrição. Aqui em relação à oscilação do preço, se o produto envolve marcação a mercado, como a gente viu aqui no caso do Tesouro IPCA+, o que, se for o caso, ele não vai servir para reserva de emergência, e a característica da rentabilidade, se ela tem uma particularidade como a da poupança que rende apenas em aniversário, e você teria aí provavelmente um prejuízo caso você optasse por deixar o seu dinheiro nesse tipo de investimento. E por último, em relação à segurança, sempre considerando a qualidade do emissor e se há também algum fundo garantidor de crédito para toda aquela operação na qual você vai investir a sua reserva de emergência. Então aqui agora nós vamos ter 5 passos para a gente poder seguir, para a gente ter uma tranquilidade maior em relação à nossa reserva de emergência. Primeiro, dimensionar a meta, então dentro daquele recurso que você vai ter, que possa cobrir ali a partir de 3 meses do seu custo de vida, que ainda tem uma beirada para aquelas despesas imprevisíveis do dia a dia. Uma outra boa prática também é que você tenha uma conta reservada só para a sua reserva de emergência, que ela seja independente daquela conta ali que você lida no dia a dia. O outro passo é escolher o produto certo, ou seja, aquele que oferece segurança, liquidez e baixa volatilidade, e fugir daqueles produtos que não atendem a esses requisitos. Então aqui, dando nome aos bois, para a reserva de emergência, um Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, e o que não pode ser usado para reserva de emergência, um Tesouro IPCA+, um CDB com carência e mesmo a poupança. Automatizar o aporte também é uma boa prática que envolve a nossa construção de reserva de emergência. Sempre que você receber o seu salário, automaticamente já sai uma parte dele destinada à sua conta específica de reserva de emergência. E por último, a revisão. A importância de revisar a nossa reserva de emergência, porque a nossa vida, as nossas demandas, as nossas particularidades, elas mudam de tempos em tempos. A reserva de emergência que te atende hoje, solteiro, talvez não seja a mesma que você precise quando estiver casado e com filhos. Então a revisão e o reajuste das metas de tempos em tempos é essencial. Mas e aí, você acertou qual que é o pior investimento de renda fixa para reserva de emergência? Em qual investimento você deixa a sua reserva? Você já precisou fazer algum resgate dela? Qual que foi a liquidez? D+0, D+1? Deixa aqui nos comentários. Esse é apenas o primeiro episódio dessa série, o pior investimento de renda fixa para, e aí nós vamos abordar aqui viagem, casamento, aposentadoria e outros. Então curta o vídeo e já se inscreva no canal para não perder esses próximos episódios.